Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU nessa semana de vigília. É isso mesmo, sexta-feira nós vamos estar juntos e misturados na FJU Night 3T. Você vai entender mais sobre esse tema no dia. Eu sempre falo que essa pode ser a sua vigília ou mais uma. Você que decide isso, você que escolhe. O tema tem muito a ver com isso. Então vai se preparando. A partir das 23 horas, na Avenida João Dias, 1800, a gente vai estar ali junto e misturado com a galera aqui da capital de São Paulo. Todos os jovens, você é o nosso convidado, tá bom? Hoje eu tô aqui com a Evelyn e com o Kaique. A Evelyn é da onde aqui? Sou de Osasco. Osasco e o Kaique? Sou Brogo Sul, João Dias. Então você vai estar em casa na vigília lá, né? Sim. Esse vai estar em casa. Eles vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, tá bom? Então não saia daí não, que a gente já volta já. Foi incrível. Tô muito animado. Superou do ano passado. O esporte me resgatou. Gosto muito de dança, gosto muito do projeto Cultura do Força Jovem. O Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro todos os anos. O tempo que você tem de juventude, vai passar muito rápido. E é o melhor tempo da sua vida, porque esse tempo é o tempo que você pode, com a cabeça fresca, aprender o que é certo. Hoje, somamos cerca de 300 mil integrantes espalhados por mais de 130 países, formando uma família que não para de crescer. São mais de 60 mil voluntários que beneficiam mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Em nossas redes sociais, estamos conectados a mais de 5 milhões de usuários que acompanham os projetos que a Força Jovem Universal realiza diariamente. Uma quadra ou um tatame pode ser o início de uma reviravolta. O esporte é a nossa ferramenta para tirar o jovem do tempo ocioso. Através do vôlei, futebol, artes marciais, atletismo e outras modalidades, ensinamos a disciplina, compromisso e a resiliência. O esporte reestrutura o caráter e mostra que, com foco, é possível vencer qualquer batalha dentro e fora das competições. Mais do que entretenimento, a arte é uma forma de levar vida. O Cultura desenvolve talentos através de teatros, musicais, dança e, claro, a banda FJU. No mídia, ideias viram grandes produções que geram mais de 50 milhões de impressões nas redes, fazendo a FJU rodar o mundo inteiro em segundos. Quando o assunto é o cuidado emocional, o projeto HELP torna-se uma mão estendida, acolhendo quem enfrenta crises, dores internas e batalhas invisíveis. Se você está nos assistindo pelas redes sociais e precisa de ajuda, chama o HELP no WhatsApp 11 23 92 69 10. Aqui você não é julgado, é ajudado. Anualmente, realizamos mega eventos. O Luau FJU, Mega Dance, Mega HELP, Esporte Jovem, Foto Challenge e Curta FJU. São nesses momentos que unimos o impacto social e cultural que só a Força Jovem Universal proporciona. Aos finais de semana, milhares de jovens se reúnem para participar do Encontro Jovem, uma tarde super animada e que você recebe uma recarga através de uma palavra de fé. Quem aí gosta de ter uma madrugada diferente e cercada de uma galera gente boa? É na FJU Night que muitos encontram o maior de todos os recomeços, o novo nascimento. Mas tudo isso só acontece por um motivo: impactar e mudar vidas. Cheguei na Força Jovem com depressão. Quando eu me senti abraçado pela Força Jovem, eu consegui entender o meu próprio valor. Hoje tenho paz, não tenho mais esse buraco que tinha em mim e sou feliz de verdade. I was a very aggressive person. That aggression was especially towards my mum as well. I also thought that, these people don't really love me that much. So much so that if I was to disappear today, they wouldn't care.
care less. And now I have received the Holy Spirit, I'm at peace and I don't have the issues that I had before. Para preencher o meu vazio, eu fui para um dos vícios que era jogos online. Através dos jogos online eu fiz amizades que com eles ali eu era feito como o bobo da corte. Eu fazia todo mundo rir, mas dentro de mim eu sabia que eu era triste. Eu já sabia o que era para ser feito, já sabia da verdade, mas eu não praticava. Mas, num certo momento a palavra foi entrando. E hoje tudo que eu tenho, o que eu sou, é graças ao Espírito Santo. Ele me fez uma nova pessoa. Antes de chegar na FJU, eu era uma pessoa muito triste. Meus pais brigavam desde quando eu era criança, então por causa disso eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha insônia também, né? E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, ele mudou dentro de mim. Não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha antes. Meu fundo de poço foi quando eu vi que para me sentir bem, eu precisava me humilhar para as pessoas, para ter atenção delas. E foi aí onde eu recebi um convite de uma obreira para participar de uma vigília do IPG. E foi nessa vigília onde a palavra finalmente entrou. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, que não precisava mais me humilhar para as outras pessoas e eu finalmente tive paz. Eu era uma menina muito depressiva, que tinha ansiedade. Se não fosse a Igreja Universal, não teria encontrado a paz que eu não tinha lá fora, né? A FJU é muito mais que um grupo, é a nossa família. Um lugar onde as amizades são de verdade e ninguém fica pra trás. Aqui você descobre que pode ser diferente, feliz e que a sua fé te leva longe. Seja muito bem-vindo à Força Jovem Universal. Estamos juntos e misturados. Já ouviu falar do 3T? Não, não é o nome de uma pessoa. Também não é só uma sigla qualquer. É algo que pode mudar a sua vida. Claro, se você colocar em prática tudo o que falado nessa madrugada. Sexta, 17 de abril, às 23 horas, na Avenida João Dias, número 1800, Santo Amaro. Uma vigília diferente de tudo o que você já viu. Se existe algo aí dentro pedindo por mais, então você precisa estar aqui. FJU Night 3T. Venha descobrir nessa madrugada com a galera da FJU. Fala galera, tá chegando mais um FJU Night e dessa vez o tema do nosso FJU Night será 3T. Será que a galera já sabe o que esse tema significa? Vamos ver. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Vocês vão estar presentes na FJU Night? Sim, eu vou. E qual é o tema da nossa FJU Night? 3T. 3T. E aí, vocês acham que é o quê? Não sei, não faço a mínima ideia, mas sei que vai ser algo bem forte, vai ser falado. Isso eu sei. É um tema bem curioso, aparentemente tem a ver com as três trindades, Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ser, uma boa possibilidade. Então, aguardo vocês lá na FJU Night, gente. Tchau, tchau. Oi, gente. Já que vocês estão aí tirando várias fotos, eu queria saber se vocês vão estar na FJU Night. Com certeza. E qual é o tema do nosso FJU Night? 3T. 3T. E você acha que é o quê? Pode ser 3 pessoas com a letra T, por exemplo, 3 nomes. Eu acho que é a Santíssima Trindade. Boa. Eu acho que é 3 tempos. 3 tempos. Então, só indo na FJU Night pra descobrir, né? Então, nessa sexta-feira eu aguardo vocês. Tchau, gente. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Presença confirmada na FJU Night? Sim, com certeza. E qual é o tema da nossa FJU Night? 3T. Vocês acham que é o quê? Transição, transformação e testemunho. Ele já falou. Boa. Ele falou. Aqui na tenda do esporte. Os 3 T's seria transformação, transição. O último T, meu Deus. Talento. Pode ser, vamos descobrir. Vamos lá, vamos procurar mais uma galera aqui. Oi, gente, boa tarde. Presença confirmada na FJU Night? Com certeza. E qual é o tema? O tema 3, claro, né? 3T. Exatamente. O que quer dizer os 3T? Não consegui pensar em nada. Olha, eu até pensei, eu não sei se tá certo, talvez Pai, Filho e Espírito Santo, eu não sei se tá certo. Trindade, né? Trindade. Nem pensei nisso. Vocês não pensaram em nada, gente, da FJU Night? Eu fiquei tentando raciocinar alguma coisa, eu não consegui.
Mas eu creio que vai ser muito interessante. Vai representar a maioria dos jovens. Não faço ideia do que seja o tema. Sim. Mas com Mas certeza, estaremos lá. com certeza, Com certeza. esse é a fé. Então vou esperar vocês lá, gente. Tchau! Nessa sexta-feira, dia 17 de abril, às 23 horas, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, nós te esperamos lá. Pois é, a galera tá chutando aí para saber o que significa o FJU Night 3T. E você, o que você acha que nós vamos falar nessa sexta-feira? O que você acha? Esteja lá que você vai saber, tá bom? Vamos lá, Evelyn, começando com você então. Tá com quantos anos? Tenho 21. 21 de Osasco. Tá quanto tempo no Força Jovem? Fez 2 anos. 2 anos. Aliás, o que você acha que significa, hein? FJU Night 3T. Acredito que um dos 3T seja uma forma de testificar, né? O Espírito Santo, acredito que seja. É? E você, Kai, o que você acha que é 3T? Não sei. Tem nem ideia, né? Não. Então você vai aprender na sexta-feira. Então vamos lá, conta pra gente tua história. Sim, eu comecei... A minha infância, né, ela, aparentemente, ela parecia ser uma infância estruturável, né? Minha família, eu era feliz, uma criança feliz, né? Eu não tinha problemas, aparentemente, né? Só que quando chegou uns 7 anos, assim, mais ou menos, eu fui molestada, né? Eu sofri um abuso por um tempo, né? De uma pessoa próxima da família, né? E aí, com isso, foi passando o tempo... E você chegou a falar pra alguém disso? Não, nunca falei com ninguém. Por que não, naquela época? Eu você sabia que não aquilo ali era um abuso? Não entendia, até porque eu achava que era normal, mesmo não me sentindo bem, não aceitando aquilo, permitindo a situação, mas não entendia, não conseguia compreender, né? Então, por isso que não sabia a quem recorrer, mesmo a minha mãe e meu pai, né, era muito próxima da minha mãe e do meu pai, ainda mais do meu pai, mas mesmo assim não entendia, né? E me sentia muito envergonhada também, né? E com o tempo foi... meu pai, né, se separou da minha mãe, acabou tendo um conflito em casa, né, onde essa separação foi um gatilho para mim, né, desde do abuso até os 10 anos, mais ou menos assim, foi um gatilho e aí o meu pai saiu de casa, então começou um monte de problemas dentro de mim mesmo, né, com o abuso, a separação dos meus pais, então eu comecei a ficar com muito conflito dentro de mim, né? Começou a vir vazio, tristeza, pensamentos de suicídio mesmo, né? Pequena já, com pensamentos de não entender o significado da vida mesmo, né? Queria tirar minha vida. Até que com... Chegou a tentar? Sim, com 14 anos foi quando um dia eu estava sozinha em casa, né? Esses pensamentos intensificaram, parecia que aquilo ali estava me consumindo e falou, tira sua vida. Né? Eram esses pensamentos, não tem mais sentido a vida, ninguém vai te ajudar, olha tudo que aconteceu com você. E aí eu tinha uma caixinha de remédios que eu sabia onde a minha mãe guardava, peguei muitas cartelas de remédio e tomei. Mandei mensagem pro meu irmão, pra minha mãe, falando eu te amo, não sei o quê, e fui dormir. Tomei as cartelas. Isso com qual idade? Com 14. 14 anos. Isso. Até que então... Acordei no dia seguinte, me frustrei porque eu achava que ia morrer, ia acabar tudo e não ia sentir mais dor nenhuma dentro de mim, né? Até que não funcionou essa minha morte, né? Foi livramento de Deus. Passou por um tempo, tentei nas amizades, influências, fui ficar com amigas, amigos, né? Não queria nada com menino em relação de relacionamento, né? Queria mais amizade, só que eu vi as outras meninas... se enturmando com os meninos de forma diferente. Aquilo ali não chamava minha atenção. Mas como eu via que elas chamavam a atenção deles, e eu já tinha essa carência do meu pai, eu era muito apegada a ele, então eu queria também chamar a atenção. Então eu comecei a ficar com alguns meninos, né? Não cheguei a namorar, assim, oficialmente na época, mas ficava com outro, né? Conversava por mensagem, né? E na escola, foi o gatilho para pornografia, né? Na escola já me mostraram um vídeo ali, onde em casa eu comecei a pesquisar sozinha também, então fui muito viciada em pornografia. Não tinha ninguém em casa, eu assistia. Se era de noite, eu ficava debaixo da coberta assistindo, então era um vício, assim, que eu não conseguia sair dele, né? Quer dizer, até aquele momento você não tinha acesso a isso, nem pensava nisso. Não, nem na escola que você foi o início. Apresentada a isso. Sim. Até que eu não entendia o que era, mas aquilo ali me puxava. Todo o meu pensamento, ou se não estava em morte,
se estava em pornografia. Se não estava em pornografia, estava em querer chamar a atenção de alguém, né? Ficar ali no grupinho de amigos. Então eu me sentia muito vazia, eu não tinha nada. E com isso eu fui tentando preencher na amizade, não deu certo, me frustrei. Comecei num relacionamento. Esse relacionamento, no começo era muito bom, né? Amorzinho, né? Tudo mais. E eu comecei com alguns ciúmes desse relacionamento, né? Eu entendi que a separação dos meus pais foi por conta de traição da parte do meu pai, né? Então levei essa bagagem pro meu relacionamento também. Então, tem amizade com o menino, então eu já ficava em cima, já comecei a ficar brava, então comecei a criar ali crises de raiva, crises de ciúme, sufocava assim um menino de toda hora perguntar para ele, né, o que você tá fazendo, ou então toda hora queria saber ali o que ele tava fazendo, ou então se ele estivesse me traindo, minha cabeça era em função dele. E ele dava motivo para isso ou não? Dava. Tinha situações ali, assim, que ele dava motivo sim, né? Às vezes conversava com uma menina de um outro jeito, um jeito mais mole, e eu percebi, então não conseguia bater de frente com ele. Então mostrava os ciúmes pra mascarar ali e falar assim, não conversa com menina, não sei o quê. Então, tudo pra preencher esse vazio que eu tinha, né? E com isso, foi passando o tempo do relacionamento, eu fui ficando mais agressiva, né? Isso porque todo mundo que falava pra minha mãe, nossa, ela é muito boazinha, é uma menina muito boazinha, muito educada. Então, eu chegava na casa de amigos, de pessoas que me conheciam, falava, poxa, ela é tão boazinha, tão educada. Aí, quando chegava nesse relacionamento, comecei a ficar agressiva, né? E, assim, minha mãe também não entendia quando eu chegava nela e falava, poxa, a gente brigou. Por quê? Você não brigou com ninguém? Não, nunca fui de brigar, né? Sempre fui de me esquivar, conversar, mas no relacionamento me mostrava uma outra pessoa. E aí, nisso, com as crises de raiva intensificando, ele foi ficando mal também. Eu tinha depressão, ansiedade, às vezes tinha crises de ansiedade, onde ele ficava madrugada comigo acordada, e eu chorando, e ele não entendendo por quê, e ele começou a ficar mal também, né? Começou a ficar triste, começou a ficar ansioso também, porque teve um tempo que eu morava na minha casa, era o meu lar fixo, mas tinha momentos que eu ficava com ele na casa dele com os pais, né? Então, era lá na minha casa. Então, eu fazia esse turismo entre as duas casas. E aí, nessas madrugadas que eu passava com ele, eu tinha crises, ou então eu ficava madrugadas chorando, porque às vezes pegava o celular dele para mexer, para ver o que ele estava fazendo, né? Às vezes encontrava coisas que eu não queria ver, e aí ficava madrugadas acordada. E nisso foi durante 4 anos. Até que aconteceu uma situação que o relacionamento não estava muito bem, né? E ele chegou em mim e falou assim, olha, né, vamos ver o que vai fazer. Eu falei, dá um tempo, né? E eu não queria um tempo, porque relacionamento hoje em dia a gente sabe que tempo é pra fazer alguma coisa de errada fora do relacionamento. Eu falei assim, não, você não vai dar um tempo comigo e nem terminar. Eu não queria. Então eu era muito possessiva. Não queria saber da opinião dele, eu queria saber se eu tava bem, o que eu queria. E nisso ele falou, olha, não tá muito legal o relacionamento, não tô bem, você não tá bem, eu tô vendo que você não tá bem. E eu falava, olha, não vai terminar, não vou terminar com você. E aí nisso, até que um dia eu falei assim, olha, isso foi durante uma semana mais ou menos, né? Eu falei assim, não vou ficar prendendo você, né? Eu gosto muito de você, mas eu não vou prender você porque você não quer ficar comigo. Só que uma semana antes, eu não estava muito bem, não estava bem mesmo. E eu fiz uma oração, porque eu lembrei de Deus. E eu falei, olha, se o Senhor me mandar num lugar onde você vai estar, mas não é qualquer igreja, como tem gente que vai na igreja sai, tem gente que vai na igreja e não muda. Eu quero mudar, porque eu não tô legal, não tô bem. Então eu falei para Deus, se o Senhor me levar num lugar que o Senhor vai estar lá e vai fazer diferença na minha vida, eu entrego a minha vida pro Senhor. Porque se não fizer diferença lá, então eu tiro a minha. Porque eu não tenho nada a perder, não tenho nada. Então, nisso,
passou essa semana, foi o término do relacionamento, né? E eu falei pra Deus, e tira essa dor, porque eu sou dependente emocional desse menino. Se essa dor não sair, eu sei que eu vou continuar a mesma coisa, ou então posso até tirar minha vida. E eu falei pra ele que o Senhor tire essa dor. Então, depois do término, eu fiquei pensando em que igreja eu ia, porque era muita igreja, eu não tinha noção de onde ir, onde começar. Você nunca tinha vindo na igreja? Eu vim uma vez, porque uma amiga minha era da FJU, né, mas não queria por conta da dependência do relacionamento, então eu sabia que se eu tivesse que ir na igreja, eu ia ter que tomar uma decisão de mudar das coisas erradas. Você sabia que ali você ia aprender a fazer o que é certo. Isso, então, sabia. Você queria continuar fazendo o que era errado? Queria. Queria. Mas aí você não ia numa igreja, nada assim? Assim, de ir pra falar assim, eu aprendo aqui, me ensinam aqui, me ajudam aqui, não. Era, o amigo ali me chama, eu vou. Né? Outra coisa, ali vou, né? Era bem difícil, não era nem um ano, uma vez por ano direito, assim, contínuo. Nem então, isso. Assim, você não conhecia a fé ainda? A fé, não. Eu sabia sobre Deus, porque desde pequenos meus pais me mostravam. Falavam de Deus pra mim, né? Falavam que existe um céu ou um inferno. Meus pais me educaram em relação a Deus. Me educaram sobre Deus, mas não sobre a inteligência espiritual, ou então sobre a fé, ou então sobre como ter a minha salvação. Isso eu não tinha. Isso eu não tinha dos meus pais, não tinha nem uma vez que eu ia numa igreja, né? E nessa vez que eu fui na FJU, no encontro jovem mesmo, né? Não lembro de nada. Não lembrei de nada, não lembro de nada da reunião, do que o pastor pregou, não lembro de nada, só lembro que teve uma dança lá no dia, depois que terminou o encontro, só disso, porque essa minha amiga, ela tinha me levado, e ela ainda falou, né, vamos comigo num tal lugar, e depois a gente vai pra festa do meu irmão. Aí eu falei, então tá bom, né, e eu não gostava de andar sozinha na rua, tinha medo, tinha pavor de andar sozinha na rua, falei assim, tá bom, então já que você vai me fazer companhia, eu vou. Então ela me levou esse um dia, mas depois ela tentou me chamar de novo, eu falei assim, não quero, não vou, porque... E sofrendo. E sofrendo. Mas não queria mudar. Eu não, assim, de terminar o relacionamento, eu não queria. Eu queria continuar ali no meu relacionamento, né? E quando eu comecei... Aí ele terminou com você? Ele terminou comigo, eu comecei a pensar em que igreja que eu ia, porque eu não sabia pra onde eu ia, era muita igreja, perto da minha casa, longe, não sabia. Então eu lembrei dessa minha amiga, aí eu falei assim, olha, não sei que igreja você vai, mas me ajuda nos horários das reuniões, que eu vou. Só me fala o horário da reunião que eu vou, você não precisa nem estar comigo, né? Porque eu não sabia como que ela era na igreja e tudo mais. Então comecei a ir. Eu fui nas reuniões do salão da igreja, né? A princípio eu não conhecia sobre a FJU, mesmo indo no encontro jovem, achei que era uma reunião de igreja normal, um culto, né? Mas comecei a ir nas reuniões do salão, e como ela já fazia parte da Força Jovem, ela me trouxe para perto. Então ela me levou para a FJU, me mostrou os obreiros, me mostrou o pastor. Então eu comecei a entender o trabalho da igreja, como que a igreja funcionava, né? E nisso, as reuniões, tanto do salão, me ajudaram muito, mas foi o Força Jovem que me ajudou a me firmar, né? Inclusive, o Algo a Mais foi uma das reuniões que foi um gatilho para mim poder entender sobre Deus, sobre me aproximar mais de Deus, né? Porque é uma reunião mais centrada, uma reunião mais direta, então eu conseguia compreender mais do que um encontro jovem. E aí, nisso, eu fui me firmando, participava de todas as reuniões. Não entendia sobre o Espírito Santo, até que eu lembro num domingo de manhã, que foi meu primeiro domingo que eu vim na igreja, o primeiro dia da igreja, né? Eu lembro que o pastor falou assim, você precisa receber o Espírito Santo. Eu falei assim, eu não vou receber santo nenhum dentro de mim, porque eu não entendia, não tinha entendimento. E eu repreendi o Espírito Santo, falei assim, não vou receber santo nenhum dentro de mim, isso daqui não é de Deus, né? Então, assim, eu vim pra igreja sofrendo, mas eu ainda vinha com muita blindagem minha mesmo, né? Meus achismos, meus conceitos, né? Então, eu ainda vim armada, mesmo doendo, sofrida, eu vim armada pra igreja. Então, depois eu compreendi o que era o Espírito Santo, né? O pastor falava para mim que era importante eu receber para permanecer pela minha salvação. Então, fui buscando. Me batizei nas águas uma semana depois, mas não havia arrependimento,
né? Porque teve uma situação, eu soube disso porque aconteceu uma situação desse menino que tinha terminado comigo. Eu tinha acabado com qualquer contato com ele. Celular, telefone, ele veio atrás de mim na minha casa, eu não atendia ele. Tudo. Ele tentava de tudo conversar comigo pela mãe dele, eu não queria saber. Porque eu queria realmente focar na igreja, né? E nisso, quando ele veio na igreja numa reunião de sábado, para mim foi um gatilho de tudo que eu vivi no passado. Então, ali eu vi que eu não tinha me arrependido, até porque eu quase caí com ele, né, por mensagem, eu ficava mandando mensagem pra ele, não, olha, vamos se encontrar pra gente resolver, e eu passava na minha cabeça, né, poxa, eu vou voltar com ele vai voltar comigo, eu já tô na igreja, então eu vou converter ele, então ele vai se firmar e a gente vai casar, a gente vai ficar na igreja, os dois firmes. Só que quando eu descobri que ele estava namorando... Na teoria, estava certa, né? Pode conversar com ele, acabar depois namorar, fazer certo até ele se converter. Mas na prática não ia dar certo, não. Porque ele estava namorando outra menina. Ele estava namorando outra menina. E quando eu descobri isso, para mim foi eu cair do chão. Mas eu quase saí da igreja. O que ele queria com você, então? Ele falava que... tava com saudade, que não conseguia viver sem mim, mas estava namorando com outra. Aí, ali eu não entendi, né? O que ele queria, a princípio. Mas brincar eu não queria, porque eu já tava doendo muito dentro de mim. Eu já tinha procurado uma saída, Deus tinha me dado, né? E eu falei assim, olha, ali pra mim foi a minha revolta. Não a minha revolta de sair da igreja, mas a minha revolta de falar para Deus, eu vou continuar. Porque eu vi que ele não queria nada, então já para mim era uma coisa para descartar. E para mim entender que o meu arrependimento, o batismo nas águas que eu tive, não foi válido, eu não tinha me arrependido. Então eu me batizei nas águas, falei para Deus que independente de quem fosse vir, relacionamento, o que fosse, eu não queria mais, né? Porque tava doendo muito, eu tava sem chão, não tinha nada. Então, minha única porta que eu recebi, eu queria entrar por ela, pelo menos, né? Então, me batizei nas águas e fui buscando o Espírito Santo. Nisso que eu fui buscando o Espírito Santo, era muita dúvida. Nossa, era muita dúvida, porque tinha coisa que eu não conseguia entender, porque a fé, ela não é o que a gente acha, ela é sobrenatural. Então, se a gente não buscar de Deus entender, a gente não consegue compreender. E eu não conseguia compreender. Eu buscava o Espírito Santo e não recebi. Buscava o Espírito Santo e não recebi. Então eu ficava me frustrando, porque eu esperava que algo mágico ia acontecer. Que eu ia levitar, que eu me baseava muito em testemunho de outras pessoas, né? Via, fiz isso e recebi o Espírito Santo. Eu fiz jejum de Daniel... Aí eu fiz isso daqui no jejum de Daniel e recebi o Espírito Santo. Então eu tentava imitar os testemunhos. E aquilo ali não acontecia comigo. Eu ficava, quer saber, eu tô tentando tudo que a pessoa tá fazendo. Igualzinho que eles estão fazendo, não tô conseguindo, então eu vou tentar do meu jeito, mas contando com o Senhor, né? Então, eu entreguei meu medo, porque eu tinha muito medo do diabo. Eu não via vulto, não falava com espíritos, mas eu tinha muito medo do diabo, porque eu sabia que se eu morresse, pro céu eu não ia. Então eu tinha muito medo do diabo. E com todo pensamento de suicídio tinha acabado. Mas ainda assim eu era escrava de pensamentos de que eu ia manifestar, que eu não estava liberta. Então eu tive que crer no poder de Deus. Nisso, teve um dia que eu falei para Deus, olha, eu entrego esse medo pro Senhor, porque eu preciso da sua ajuda. Nisso veio uma libertação mesmo. Só que eu achei que era o batismo com o Espírito Santo e tinha me enganado. Isso não durou nem 3 dias. Eu depois falei com a obreira, né, que tinha falado que eu tinha recebido. Eu expliquei para ela, olha, não foi o batismo com o Espírito Santo, porque foi mais uma libertação e uma experiência com Deus, mas não foi o batismo com o Espírito Santo. Busquei, depois de uns 3 meses, numa quarta-feira, falei para Deus, decidida, hoje eu preciso do Senhor. E não é só por um momento. Eu preciso do Senhor para me ajudar, porque senão eu não vou permanecer.
os seus servos falam que se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou permanecer, então eu preciso do Senhor hoje. E numa quarta-feira eu fui decidida a receber o Espírito Santo, a crer mesmo em Deus. E eu lembro que nos testemunhos falavam que no dia que eles receberam o Espírito Santo, aconteceu tudo de ruim. Aconteceu uma coisa, atrasou, o ônibus bateu, e não, comigo foi diferente. E eu falei para Deus, não deixa que eu venha sentir, porque eu era muito de emoção, muito de querer sentir as coisas. E eu falei assim, olha, deixa eu crer no Senhor. Que eu venha receber não por uma emoção, por conta de uma experiência de libertação, mas que venha ser de fato e de verdade o Senhor descendo em mim. E deu tudo certo na quarta-feira. Eu cheguei em paz na igreja, busquei o Espírito Santo, era até um estudo em relação dos frutos do Espírito Santo, que eu estava seguindo esse estudo, né? E eu tinha falado, no último dia do estudo eu vou receber o Espírito Santo. E eu busquei. E eu falei para Deus, eu entrego tudo pro Senhor, porque toda a minha vida, os meus achismos, tudo que eu achava que era o Senhor, tudo que eu achava que era vida, tudo que eu tenho, eu entrego para o Senhor. O que eu puder fazer, o que eu puder entender, seja feita a sua vontade. Então eu entreguei tudo para Deus, né? E ali veio uma paz. E eu falei assim, meu Deus, eu não estou sentindo nada. Mas essa paz não vem de sentir, mas é a minha paz. Eu tenho paz hoje. E aí, ali em diante, eu continuei buscando, né? Até que numa vigília eu falei para Deus, meu Deus, deixa eu ouvir o Senhor me chamar de filha. Eu nunca escutei isso do Senhor, né? Eu recebi a paz, eu creio que eu recebi o seu Espírito, mas eu nunca escutei o Senhor falar que eu era sua filha. E naquele dia, Deus foi e confirmou, você é minha filha. E nos outros dias, eu sou contigo. Então, assim, eu fui tendo várias experiências com Deus de intimidade, né? E a Bíblia ali fala que com os sinceros ele tem intimidade. E eu fui crescendo com Deus, eu fui amadurecendo na minha fé, né? Teve conflitos, muitos conflitos em relação que o diabo tentava jogar, você não recebeu o Espírito Santo, você não teve o Espírito Santo, e Deus confirmava dentro de mim, eu sou contigo. E a mim, assim, foi uma bênção. Eu contei muito com os obreiros, muito, qualquer dúvida, nossa, eu tinha muita dúvida, os obreiros eu tinha dó, porque toda hora eu ia lá e perguntava, obreiro, e isso? Não entendo isso, não entendo disso, e o Espírito Santo, e o dízimo, eu perguntei de tudo para os obreiros foram quem mais me acolheram. Mas é isso mesmo, tem que perguntar, né? É melhor você perguntar para saber, porque você está sendo sincero, você quer aprender, do que a pessoa que já acha que sabe tudo e acaba fazendo tudo errado. Né? Foi assim mesmo. Então, hoje você, batizado com o Espírito Santo, né? Tem paz. Tenho. Quer morrer mais não, né? Não. Dizer, como é que pode uma menina de 14 anos querer morrer? Como é que pode? Né? Que é aquilo que a gente sempre fala, o diabo coloca esse pensamento, a gente atende muitos jovens e muitos que pensam nisso. Eu digo, é comum, mas não é normal. Tirar a própria vida, já tentaram tirar a própria vida. Por quê? Porque o diabo sabe que se a pessoa morrer, não tem mais nada que possa fazer. Então ele põe na cabeça dela, se mata, que vai ser bom para você, que vai acabar os seus problemas. É mentira, não é verdade isso. O que ele quer é a pessoa no inferno. É isso que ele quer. E ele sabe que enquanto ela está viva, tem esperança, tem chance, como foi o caso dela, o caso da Evelyn. Ela estava ali achando que para ela não tinha mais jeito, que ela nunca ia conseguir ser feliz. E olha só, olha a vida dela hoje. Por quê? Porque ela foi sincera, ela foi buscar e achou, né? Ele diz que se a pessoa buscá-lo de todo o coração, ela vai achá-lo. E você também pode achá-lo. É o que ele mais quer, é ser achado por você. Agora você tem que buscar, você tem que fazer a sua parte. A vida não é melhor hoje? Pois é. Pensamento de dentro para fora. Eu lembro que eu também tinha mágoa da minha mãe, né, por conta do término, coloquei muita culpa nela. E hoje em dia eu tenho paz. Pois é, você sofreu abuso, os pais separados, tinha tudo para dar errado, né? Mas deu certo. Deu certo. E agora tá firme. Tô firme. Que legal. Você participa do Força Jovem onde? Na Avenida dos Autonomistas, 2222, lá no centro de Osasco. Na Catedral de Osasco, Isso. lá? Qual o dia do encontro jovem lá? Sábado às 16 horas. Sábado, 16 horas, né? E ela falou sobre a reunião do Algo a Mais. Hoje é dia de Algo a Mais. Daqui a pouco, às 7h30,
da noite, a gente vai estar aqui com a galera que quer aprender mais. Você que quer bater um papo, você quer aprender, tirar dúvidas, essa reunião é para isso. É uma reunião mais, como se diz, um pouco menor, com menos jovens, para a gente poder dar atenção para eles e conversar, bater papo. Assuntos que têm a ver com a vida do jovem. Então, se você quer aprender hoje, daqui a pouco, às 7h30 da noite, a gente vai ter aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, e você é o nosso convidado, tá bom? Lembrando que essa sexta a gente tem vigília, FJU Night 3T. Você achou que era o quê mesmo? Eu perguntei? Testificar, né? Será? Vamos ver. Sexta-feira vocês vão aprender, tá bom? E claro, não se esqueça, nós estamos nesse propósito do dia de Pentecostes, no dia 24, acho que é 24 de maio, né? E vamos começar o jejum de Daniel no dia 3 de maio. Você tem se ungido todos os dias pela manhã em preparação para o dia de Pentecostes? Se você não tem, comece a fazer isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir sobre todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Tá bom? Não sai daí não, a gente já volta já já. O Kaique, que está aqui com a gente, também vai bater um papo conosco e falar sobre a vida dele. Como que ele era quando chegou no Força Jovem e como que ele está hoje. A rotina parece simples, mas ela engole a gente aos poucos, um dia após o outro, e nos acostumamos a viver no piloto automático. Mas no meio de tudo isso, será que Deus ainda tem espaço na tua vida? Será que tu tem feito algo a mais por Ele? Tem jovens que ficam relutando. Deus já chamou, mas ele fica relutando. Até quando? Até quando você vai relutar? O algo a mais não é só uma tarefa na sua agenda. É a oportunidade de decidir parar tudo para falar com quem nunca deixou de te ouvir. Pare de fazer o mínimo para Deus, porque Ele quer dar o máximo para você. O algo a mais é para quem entendeu que Deus não é parte da rotina. Ele é o motivo de toda ela. Não viva no automático. Firme a sua fé e cresça de verdade. O mundo tem te acelerado, mas é sua escolha parar, respirar e buscar um algo a mais com Deus. Meu nome é Natália e hoje eu vou falar o quanto a reunião do Algo a Mais foi e tem sido importante para mim. Eu sou da Igreja Universal há 20 anos. Na verdade, eu fui criada na Igreja Universal. Só que nesse tempo que eu permaneci na igreja, eu nunca levei a sério. Fazia tudo que era orientado na igreja. Porém, não fazia nada a sério. Fazia apenas por status. Porque eu tinha vergonha das pessoas verem que eu não estava praticando o que estava sendo ensinado. E eu estava cansando de ser essa pessoa com dupla personalidade. Eu não estava conseguindo mais manter essa aparência. Então eu percebi que a reunião da Algo a Mais é uma reunião para quem quer mais de Deus. Para quem quer conhecer a Deus, porque eu não conhecia. Por mais que eu tivesse todo esse tempo, eu não conhecia, eu não sabia quem era Deus. Então foi nessa reunião que eu conheci, que eu entendi de fato o que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. E hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, tive meu encontro com Deus e eu quero fazer o convite para você, que talvez procure esse algo a mais lá fora, com amizade, com bebida, com amigos, você não vai encontrar. Vem conhecer, porque nessa reunião você vai saber o que é ser feliz de verdade. Não é só mais uma obra, mas é uma obra que vai alcançar a alma. Esse lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do Pai. Queria me ajudar. Tem fé de conhecer o bom amor.
existe um lugar pensado especialmente para jovens que querem mais da vida, mais oportunidades, mais preparo, mais propósito. Esse lugar é a Central FJU. Um espaço totalmente pensado e preparado para jovens de 15 a 25 anos, criado para desenvolver talentos, acolher histórias e construir futuros. Sou professora de inglês na Central da FJU e tenho esse privilégio desde 2008, mas quando a Central ainda nem existia. E como professora voluntária, eu me sinto parte disso, né? Parte dessa revolução de trazer o jovem para conhecer o seu próprio valor, descobrir os seus talentos, multiplicar o que é bom para esse único fim proveitoso. Então, para mim, é um privilégio muito grande. A primeira aula no Polo da Força Jovem foi uma experiência inesquecível. Eu lembro que nós entramos no tatame e paralisamos, porque eu já visitei várias academias de Muay Thai e nenhuma academia profissional renomada tem a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca visitei uma academia que tem ar-condicionado. Nunca visitei uma academia que tem o banheiro limpo, que tem toda essa estrutura. E academias grandes, profissionais. Então, para nós, foi um impacto ali, foi algo marcante, tanto para mim como para todos os jovens que estavam naquele dia. Aqui, cada jovem é visto, ouvido e incentivado a crescer. Na Central FJU, o desenvolvimento vai muito além da teoria. Oferecemos aulas de idiomas, intensivão para o Enem, instrumentos musicais, audiovisual, artes marciais, teatro e muito mais. Claro, além disso, é o lugar onde nascem amizades verdadeiras. Central FJU é o seu lugar, o lugar onde todo jovem deve estar. Quer saber mais? Então fala com a gente. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2178 1187 e acompanhe tudo o que acontece por aqui seguindo nossas redes sociais. @Central FJU. A Central FJU está localizada na Rua João Boemer, 225, no Brás, e está aberta todos os dias, esperando por você. Vem pra Central, vem pra FJU. Oi, meu nome é Júlia, faço parte da Força Jovem e eu recebi o Espírito Santo em uma FJU Night. Eu cheguei na igreja na época da IBI, então eu vim com os meus pais, logo depois eu comecei a fazer parte do TFTeam, do FTU, e eu era bem envolvida nas atividades da igreja. Só que conforme o tempo ia passando, eu comecei a olhar para as pessoas e achar que elas não me queriam ali. Então tudo era um motivo para eu acabar me magoando com as pessoas da igreja. Sejam os jovens que eram do meu grupo, sejam os obreiros. Então assim, se alguém não me dava bom dia porque não me viu, eu já me magoava. Então eu era uma menina muito carente, tudo me chateava. Quando eu saí da igreja, né, foram 6 anos afastada. Então eu saí por volta dos meus 14, 15 anos. E no primeiro ano tava tudo bem, eu me sentia muito livre, né? Eu podia fazer tudo que eu queria. Eu tava fora, mas assim, as amizades não eram verdadeiras, os relacionamentos eram todos frustrados, eu não era feliz, a minha vida não ia pra frente. E aí foi quando eu comecei a beber. Então eu comecei a descontar isso na bebida, logo depois eu comecei a fumar também, então eu fumava cigarro eletrônico.
E aí, conforme o tempo vai passando, esses vícios, eles fazem eles te degradam por dentro. Então, eu comecei a me degradar mesmo por dentro. Então, assim, eu fazia amizades que me decepcionavam, os relacionamentos me decepcionavam. Obviamente, não era motivo de orgulho pra minha família, porque eu vivia em festa. Enfim, todo mundo falava, Júlia, ela só vai pra festa. E o alcoolismo chegou a níveis, assim, eu não conseguia ficar sóbria, porque eu não conseguia lidar com a minha vida. Eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade, então eu passava no psiquiatra e ele me medicava com medicamentos para ansiedade mesmo. Só que os medicamentos não faziam efeito, então eu triplicava a dose do medicamento que o psiquiatra passava, mas ainda assim não fazia efeito. E aí eu misturava o medicamento com a bebida, com o cigarro eletrônico, por muitas vezes também cheguei a experimentar drogas, mas nada daquilo me preenchia. E quando eu fui ver, eu só tinha me acabado, então eu tava cheia de vício, não tinha feito nada na minha vida, 6 anos tinham se passado e a única coisa que eu tinha conquistado eram decepções. E aí eu vim. E aí eu fui vindo e comecei a frequentar as reuniões e aí eu comecei o processo de libertação. Realmente eu me entreguei para Deus, eu me batizei nas águas e eu decidi realmente que eu ia mudar de vida quando eu me batizei nas águas. Quando eu me batizei, eu fiquei sabendo, através dos jovens, do Força Jovem, que teria a FJU Night na próxima sexta-feira. Então eu me batizei num domingo e na sexta-feira teria uma FJU Night. E eu me conheço, então eu falei pra Deus, eu fiz uma oração muito sincera pra Deus, olha, aqui eu me limpei, então eu entreguei tudo que tinha em mim de errado, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, eu entreguei e me batizei nas águas, então agora sim eu sou uma criatura limpa. Se o teu Espírito não descer sobre mim agora, que eu tô limpa, que eu realmente me entreguei de vez, eu não vou permanecer. E aí durante a semana, né, que foi a semana que eu tive pra me preparar, eu fiz propósitos, então eu jejuei, eu orei, eu consagrei até a roupa que eu ia usar no dia dessa vigília e eu tava decidida, eu falei pra Deus que seria naquele dia. E eu falei, meu Deus, o que falta, né? Se falta algo para que eu receba o teu Espírito nessa vigília, então o Senhor tem que me revelar, porque o Senhor me revelando eu posso mudar isso e aí nessa vigília eu posso sair de lá completamente transformada. E aí Deus me revelou, Ele falou, olha, realmente você largou tudo, você largou os vícios, mas será que ainda não tem uma mágoa? E aí eu lembro que eu fiz uma lista, uma carta para Deus com todos os nomes de todas as pessoas que já me chatearam, algumas eu nem tava mais chateada, nem tinha mais nenhum ressentimento, mas para garantir eu fiz uma carta. E aí eu passei também a semana orando nessa carta e falei, meu Deus, eu não aceito ter mágoa, eu não aceito não receber o teu Espírito por conta de um ressentimento. E quando chegou finalmente o tão esperado dia da FJU Night, eu já tinha me preparado, eu já tinha me entregado para Deus. E aí nessa busca, no dia da FJU Night, eu recebi o Espírito Santo e quando eu saí de lá, realmente tudo estava novo, tudo era mudado. A força que o Espírito Santo dá pra gente é algo que ninguém pode dar, nem um relacionamento, nem nada que a gente busque no mundo, nem nos vícios. Então a força para permanecer vem dele, vem do Espírito Santo. A força para olhar somente para o altar e olhar somente para ele e entender que nada fora ele vai preencher o vazio que existe dentro da gente, da nossa alma, e curar os traumas e tudo aquilo que a gente desconta nas coisas do mundo, ele vem e ele preenche. Então hoje é tudo novo, tudo diferente. Hoje eu não tenho mais mágoa das pessoas, hoje eu também não me magoo mais com facilidade, eu não tenho mais aquela carência, aquela necessidade de atenção, e eu também não tenho mais nada que eu precise descontar em vícios ou em amizades ou em nada, porque o Espírito Santo ele me faz completa. Já ouviu falar do 3T? Não é o nome de uma pessoa. Também não é só uma sigla qualquer. É algo que pode mudar a sua vida. Claro, se você colocar em prática tudo o que falado nessa madrugada. Sexta, 17 de abril, às 23 horas, na Avenida João Dias, número 1800, Santo Amaro. Uma vigília diferente de tudo o que você já viu. Se existe algo aí dentro pedindo por mais, então você precisa estar aqui. FJU Night 3T. Venha descobrir nessa madrugada com a galera da FJU. Então vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo com o Kaique. Sim. Tudo bem? Sim. Quantos anos, Kaique? 25. Conta pra gente tua história aí. Minha história, bispo, eu cresci com meu pai e com a minha mãe, e a minha vida era tranquila. Meu pai usava as drogas escondidas da minha mãe também, pra minha mãe não ver de mim, mas às vezes eu via, que era no quarto, eu via que ele gostava de cheirar. Era a droga dele. Porém, quando ele teve diabetes, ele começou a usar muita droga, ele morreu. Dentro de casa, eu estava no portão de casa, eu lembro, um dia minha mãe gritou, chamando,
E eu fui. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 12 anos. Aí, quando minha mãe gritando, nós chamou, levou ele, quando chegou lá, já chegou morto. Eu era mais apegado com ele que com a minha mãe, né? Tipo, minha mãe ia trabalhar, levava comigo, fazia as coisas tudo com ele. Porém, quando ele faleceu, eu senti mais a liberdade, né? Que eu comecei a conhecer o mundo, com as amizades. A amizade começou a me apresentar balada, bebida. Comecei com bebida primeiro, comecei a beber e ir pra balada. Tipo, 12 anos já tava na balada. Virava à noite, chegava às 5 horas, 6 horas da manhã em casa, minha mãe preocupada comigo. Mandava mensagem, mas eu nem ligava. Tipo, já tinha esquecido que eu era menor de idade, mas também tava vivendo a vida do mundo. Não tinha o pai pra te controlar? Sim, senhor. E ficava nessa vida. Todo final de semana eu tava nessa vida. Até que comecei a maconha. Que é através da bebida, foi através que eu conheci a maconha. Comecei a fumar maconha. Do lado de casa, na virada de casa, eu ficava fumando maconha praticamente quase o dia todo. E isso minha mãe não sabia. Minha mãe pensava que eu só tava com os meninos, mas estava envolvido com droga. E fumava maconha e ficava nessa. Você sentiu a falta do seu pai? Sim, senhor, um pouco sim. E ele morreu por quê? Porque ele morreu, tinha diabetes e usava droga. E usava droga. E eu fui... E você foi lá usar droga? Foi o mesmo caminho que ele. E eu fui e continuei nesse vida. Embalada. Bebida, tipo... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meus 14 anos, comecei a trabalhar. E, tipo, eu ia trabalhar, chegava a trabalhar eu trabalhava para quê? Para me ter dinheiro, para me sustentar minha bebida e sustentar minha droga. Então eu ficava nessa vida. Trabalhava, chegava em casa, bebia, ia pra balada, às vezes ia virado pro outro dia trabalhar. Totalmente, já fiquei 3 dias assim, trabalhando. Trabalho, virado, 3 dias assim, praticamente sem dormir. Já tendo uma vida já... E isso minha mãe preocupada. Minha mãe não era da fé também. Minha mãe... Ela tinha a vida com ela, porque nessa época, quando eu já tinha meus 14, 15 anos, eu achava assim, como todo mundo acha, que Deus é bom. Não que Deus não é bom, mas Deus é justo. Porque eu achava que se eu morresse só porque eu ia para uma igreja domingo, eu só ia, estava numa igreja. Era de outra denominação, mas também eu ia, domingo, voltava, e pensava que tô salvo, por causa disso aí, tô bem, se eu morrer eu vou para ele. Mas não é assim. A gente tem que se decidir. Mas nessa época eu não entendia, e ficava vindo. Embalado, aí comecei a entrar em relacionamentos, tipo, porque eu tinha um vazio dentro de mim, e eu queria preencher com isso, com bebida, com droga e com mulher, com relacionamentos. Ficava com uma mulher, terminava, já pegava outra, ficava com outra, e ficava nessa vida. Porém, era sempre frustrado, sempre não dava certo. Sempre era, tipo, ficar 2, 3 meses, um ano no máximo, terminava. No meu último relacionamento, que foi o mais frustrado, assim, porque teve uma filha envolvida, não era minha filha de sangue, mas eu criei desde a barriga. E fiquei criando, até os 3, 4 anos dela. Porém, quando terminou esse término de relacionamento, ela já não deixou mais ver a menina. Aí que veio a depressão. Aí que veio a depressão, que eu tinha um apego com ela, que tipo, que eu não tinha com meu pai, eu queria ter com ela. Mas mesmo tendo com ela, eu usava droga, fazia bebida. Não era continuando, eu tinha parado menos. Não estava como antes, mas mesmo assim também eu vivia fazendo coisa errada. Porém, quando meu pai faleceu, né, eu fiquei com a mesma vida com ela e eu fui com essa vida com ela. Mesma coisa. Quando terminou, aí que eu comecei a me frustrar. Hoje eu creio que foi livramento de Deus, porque já tive livramento em tiro, Deus já me livrou de tiro e também de acidente de moto. Quando eu pegava a moto, acelerava, bati em um ônibus, quebrei a vida do busão com a cabeça e não aconteceu nada comigo. Na outra de tiro também eu estava num lugar, um amigo meu do nada me chamou para ir para outro lugar. Quando eu cheguei no outro lugar onde que eu estava, tinha tido um tiroteio ali. 2 pessoas morreram e uma ficou cadeirante até hoje. E minha vida continua assim, frustrado. Meu primo era a mesma coisa que eu. Tipo, ele ia pra balada, usava droga também, fazia as mesmas coisas que eu. E ele começou a namorar com uma menina e começou a ir pra igreja. Ela começou a trazer ele pra igreja. E eu comecei a ver mudança nele. Eu falei, espera aí, por que ele tá assim? E ele começou a me trazer. Ele me trazia sexta-feira, ele me trazia domingo, mas eu vinha mais para agradar ele. Porque ele ficava insistindo em mim para me vir. Ele estava intercedendo por mim, porque ele não tinha recebido o Espírito Santo na época, mas ele já tinha conhecido a palavra. Então ele vinha e intercedia por mim. Mas eu vinha por causa dele, eu não vinha por causa de Deus. Então eu vinha para a igreja e continuava a mesma coisa. Porém, quando tive uma reunião de domingo, que foi a mesma coisa. O bispo estava falando, pregando a palavra e estava falando da minha vida toda. Eu falei, você que é viciado, você que quer ter uma paz, mas você não tem paz, você só é preenchido quando você usa droga, que é uma paz passageira, né?
Porque você recebe a paz ali, mas é passageiro. Tipo, o preenchimento daquele vazio é passageiro. Quando chega em casa, você tá chorando. Eu falei, peraí, tá falando da minha vida toda. E quando eu chego, tipo assim, eu tô na festa, na balada, tô feliz, mas quando eu chego em casa, eu tô chorando. Tô triste. Porque aquela paz é passageira. Aí eu fui que eu tive um arrependimento. O que eu tô fazendo da minha vida? E fui aprendendo da fé. Aí foi quando eu me decidi me batizar. Depois que eu me batizei na minha vida, aí eu fui reta com Deus. Porém, teve uma reunião que o bispo estava falando, pregando, e eu, na hora da oração, eu entreguei minha vida assim para Deus. Mas eu achava que eu tinha recebido o Espírito Santo. Para mim ali eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu fiquei uns 2 meses assim, pensando que eu tinha o Espírito Santo. Porém, eu não tinha. E eu não fazia parte da Força Jovem, eu só ia para a igreja. Um monte de gente vinha me chamar para o FJU, me evangelizar no salão, fazer o atalaia. Porém, eu não conseguia. Eu falava que não, que era por causa do meu trabalho, que eu não conseguia, por causa da minha vergonha. Eu tinha bastante vergonha. E não ia. Porém, teve um obreiro que ele ficou insistindo muito em mim. Falou, vamos conhecer a Força Jovem, vamos conhecer a Força Jovem. Eu falei, não. E ele insistiu. Ele não desistiu de mim. Até o último minuto ele estava falando comigo. E foi que eu comecei a vir. Eu vinha para Força Jovem. E tipo assim, eu vinha e ia direto e voltava a trabalhar. Tipo, não me firmava. E ele me chamava para o Algo a Mais. No primeiro Algo a Mais que eu fui, bispo, que eu entendi que eu não tinha o Espírito Santo. Porque o pastor estava falando dos frutos do Espírito Santo. Que aquela paz que eu recebi ali, eu recebi na hora. Mas eu não tinha em casa. Eu não tinha no trabalho. E quando ele falou, eu falei, eu não tenho o Espírito Santo. Aí eu fui sincero, que eu reconheci que eu não tinha o Espírito Santo. Quando eu fui, que eu busquei com toda a minha força. Eu falei, Deus, eu achava que eu tinha o Senhor. Mas eu não tenho o Senhor. Não é por tudo nada. Ou você me leva, ou você me mata, ou eu recebo o Senhor. Porque sem o Senhor eu não quero mais viver. Sem essa paz. Aí quando nessa reunião eu fui aprendendo, no próximo Algo a Mais eu recebi o Espírito Santo. E Deus falou, eu sou contigo. E aquela paz, eu recebi aquela paz e também a dor de Deus. Porque a dor de Deus é almas. Então hoje eu estou disposto a minha vida para Ele. Hoje, onde que Ele me colocar, eu estou à disposição. Uhum. Porque como que hoje eu entendo que lá atrás eu servi o diabo, hoje eu quero fazer o dobro para Deus. Porque sem Ele, está escrito, sem Ele nada poderia fazer. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Uhum. Então quando eu entreguei minha vida para Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, eu também senti a dor de Deus. Porque a dor de Deus é almas. Então, onde que Ele me colocar? Se Ele me colocar como pastor de ovelha, para cuidar das ovelhas, ou se Ele me colocar obreiro, onde que Ele me colocar, eu estou à disposição dele. Se quiser me mandar para outro país, eu estou à disposição dele. Então hoje eu estou vivendo minha vida para Deus. Tem certeza? Sim, senhor. Olha lá, hein? Já vi muitos falarem isso, depois desistem. Sim, senhor. Mas hoje eu... Tem certeza? Sim, senhor. Quem coloca a mão no arado, olha para trás. Sim, senhor. É isso mesmo. Se você tem esse desejo, Deus vai te usar. Sim, senhor. Mas tem que ter disposição. Sim, senhor. E o Espírito Santo. Sim, senhor. Né? E não tem nada mais grandioso do que servir a Deus. Aliás, na vigília a gente vai falar mais sobre isso. Toda FJU Night a gente fala sobre isso, dá oportunidade para aqueles que querem servir a Deus. Então não perca, esteja conosco. Você viu o que ele disse aí? Não sei se você viu. Você passou 3 dias virado, né? Foi trabalho, balada, droga, outro dia, 3. Sim, sim. Você não pode passar uma noite buscando a Deus, né? E não é virado usando droga, não. Mas é buscando a Deus, fazendo aquilo que é certo. Você não pode? É o que a gente vai fazer sexta-feira agora, 23 horas. Começa nosso esquenta ali na Avenida João Dias, 1800, na nossa catedral, na FJU Night 3T. O pessoal de Osasco vai estar lá com a gente, né? A galera de Osasco vai estar lá, eles vão estar lá, Templo vai estar lá, ABC, Zona Norte, todo mundo vai estar ali para essa noite especial. Vocês não ficam pedindo vigília? Então chegou. Então não perca, esteja conosco, tá bom? E claro que antes, hoje, daqui a pouco, às 7h30, a gente vai ter aquela reunião do Algo a Mais aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você é o nosso convidado. Se você não conhece o Força Jovem ainda, então procura informações, entra no nosso Instagram, que é o oficial FJU. Se você quiser conhecer a nossa Central Nacional do Força Jovem, que é onde a gente está aqui agora, entender o que acontece, a gente tem aulas gratuitas, workshops, tem tudo para você que é jovem. Tem o Instagram também da Central, que é o Central FJU, tem o nosso site, forçajovemuniversal.com, tem as lives no YouTube, você pode acompanhar lá, Força Jovem Universal. O que não falta é informação, acesso. Agora, você tem que querer, você tem que buscar. A gente está aqui para te ajudar. É o famoso lema do projeto Help. Não te julgo, te ajudo. Mas para a gente poder te ajudar,
você tem que querer, assim como eles quiseram. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Que Deus abençoe vocês. Kaique e Evelyn, dá tchau pra eles lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.